Bom dia a todos. Bom dia a você que está em casa também. Que nós possamos agora meditar na palavra do Senhor. Pode deixar a sua Bíblia aberta no livro de Atos, capítulo 22. Será a nossa meditação. João, vou fazer um comentário, pode ir para o livro de Atos. João 15, 18, 19 diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Que tipo de missão será que Deus tem para mim? Que tipo de missão Deus tem para você? Já parou para pensar na missão que Jesus Cristo tem para você? Após essa missão que Deus nos deu, Deus te chama, Deus pode estar novamente instando a você para que você retorne ou para que você continue. Quais acontecimentos será que neste chamado nós teremos que enfrentar à frente? Quais serão os desafios? Que tipo de vida Jesus Cristo tem para mim? Será que é uma vida onde as pessoas irão amar você? Será que nós seremos aceitos como cristãos por todas as pessoas? Será que existe a possibilidade de eu ser cristão e o mundo me amar? Que tipo de igreja nós temos cultivado na nossa esperança? E eu posso pensar e refletir que num determinado ponto e num determinado contexto, esperança é tudo. Porque a esperança determinará as nossas escolhas. E que tipo de acontecimentos seguirão à frente? Em Atos 22, no versículo 16 ao 20, vamos fazer a leitura. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Até aqui nesse momento. Senhor, nos ajude, ó Deus. Que seja somente a tua palavra, a tua vontade e a tua verdade. Na medida, ó Deus, que o teu Espírito Santo liberar para nós, Senhor. É a medida, ó Deus, que eu quero aceitar, receber, praticar, entender a sua mensagem. Como Paulo, ó Deus, deixou de ver para poder de fato enxergar. Que nós possamos enxergar somente a Ti. Em nome de Jesus, amém. Um pouco antes dessas palavras, desses acontecimentos, Paulo tinha sido encorajado por Ananias. Ele ficou cego,
por causa da luz, uma luz que ao meio-dia era mais forte do que a luz do sol. E ele foi guiado por aqueles que estavam com ele para Damasco. Aqueles que estavam com ele não entenderam e não sofreram o efeito da visão. E ali, em Damasco, um homem chamado Ananias, segundo o seu testemunho, e ele enfatiza que ele era piedoso conforme a lei. Paulo estava sendo acusado de ser contra o judaísmo. Estava sendo acusado de ser contra os judeus e de não ser legítimo. Mas esse homem que ele diz, olha, piedoso na lei, e todos ali conheciam Ananias. Ele não menciona ser cristão, mas menciona, olha, diante de vocês não tinham o que falar de Ananias. Esse homem piedoso, com esse testemunho de todos que ao redor ali que ali moravam, procurou-me nesse momento desse acontecido. E ele disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. E ele diz que ele recobra a vista no mesmo momento, entendendo que era de fato o Senhor a quem ele tinha visto que enviou Ananias. Confirmação diante da experiência que Paulo estava vivendo. E esse homem, no mesmo momento, ele recobra a vista, e esse homem diz para ele, o Deus dos nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade. Veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Ele receberia o evangelho diretamente de Jesus, que é uma das credenciais para ele poder ser chamado apóstolo. Jesus ressurreto, que entregou o evangelho para ele. Aqui nós podemos lembrar e entender porque não podemos ter, como tinham aqui, apóstolos nos dias atuais. Porque Paulo tinha a credencial apostólica por ter visto Cristo ressurreto e ter recebido dele a palavra. E ele tem, e tinha no caso aqui, a credencial para poder registrar a palavra de Deus. Então, dizendo que ele ia ser testemunha, ouvir, dizendo que ele seria testemunha diante de todos os homens. Então é o chamado universal para todas as pessoas, dizendo que você vai ser testemunha, não do que eu vou falar para você, mas do que você tem visto e ouvido. Aquilo que você ouvir vai ser aquilo que você vai passar. Aquilo que você ver vai ser disso que você vai falar. Se você vai falar desse Jesus, e é por isso que você vai falar que Jesus está vivo. Então eu entendo que eu tenho que falar aquilo que foi falado na Bíblia. Nós não podemos desviar para os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Aquilo que eu entendo ou aquilo que eu acho, não posso, porque foi registrado através desses apóstolos chamados, aquilo que é a doutrina de Jesus Cristo, a doutrina bíblica. Somente nos escritos da Bíblia nós temos a revelação e não teremos outra revelação que possa acrescentar. Se eu começar a falar de algo do Apocalipse, desconfie, porque eu não posso acrescentar nem retirar. O que está revelado, está revelado. E Paulo é encorajado a ser essa testemunha. Paulo, ele fica cego para o mundo, e é interessante nós pensarmos nisso, porque às vezes nós só podemos nos libertar da cegueira quando nós paramos, nós deixamos de ver o mundo. Somente quando nós deixamos de ver o mundo, nós podemos nos libertar da cegueira que o mundo nos causa. Quando eu digo ver o mundo, é quando nós deixamos de desejar o mundo.
Não tem como nós nos libertarmos se nós quisermos e desejarmos o que o mundo tem a oferecer. O nosso chamado é único. E nós precisamos entender que nem todos vão conseguir enxergar o mesmo que você enxergou. Ver e entender. Paulo não estava sozinho. E não foram todos ali que se converteram. Testemunharam algo estrondoso, algo sobrenatural. Viram que Paulo ficou cego. Sabiam o que ele queria fazer. E ele passa a falar: agora, quem eu persigo? Senhor, o que eu irei fazer? Nem todos conseguem enxergar aquilo que você está enxergando. Às vezes esse é o erro do cristão, porque quer convencer as pessoas de que aquilo que ela viu, daquilo que ela sabe e entende, os outros têm que entender também. Mas na verdade é a sua vontade de estar junto com as pessoas que faz isso. E nós precisamos ser sinceros ao avaliar o nosso coração. O que nós queremos nesse mundo e o que nós estamos buscando. O que impulsionou Paulo era o que ele tinha visto e ouvido, ainda que tenha ficado cego. Não importa o que nós perderemos no mundo, quando o nosso mundo é Cristo. Cristo deve de fato ser o nosso universo, ou seja, o nosso tudo, o nosso desejo mais ardente. Nós faremos tudo por Ele. E sendo obediente ao ministério, Deus te levará a pessoas improváveis. Sendo obediente ao ministério, aquele que não tinha solução, você verá que Deus te levará. Ananias poderia não ir, poderia não querer estar ali. Paulo, mas ele obedeceu e viu o milagre de Deus. Então vem para agora o momento do nosso primeiro versículo de hoje. O versículo 16. Paulo, de uma maneira, parece até que um pouco de uma crítica de Ananias, nós aprendemos que é urgente. Perdemos tempo com coisas secundárias e sem importância. Muitas vezes existem algumas coisas que nos seguram, que estão no nosso coração. Quando Jesus te chama, é urgente. Não esqueça isso, é urgente. Não temos meses e anos para ficarmos perdendo tempo. E agora, por que te demoras? Como se estivesse dizendo, o que você vai fazer? Então Jesus Cristo faz essa pergunta para nós. Depois dessa experiência que te trouxe aqui, que te faz estar aqui, o que você está fazendo? E deixe alerta e deixe lembrete, o que você irá fazer? Por que te demoras? Não demore em sua decisão, porque a sua missão já começou no momento que Jesus Cristo te chamou. A sua missão já iniciou uma nova vida. Amar os inimigos, perdoar os que te ofendem, não ser agarrado ao mundo, não ter amizade com o mundo. Então, Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão,
o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e que fiques cheio do Espírito Santo. Em Atos 9:17. É a parte mais completa desse testemunho. O que estava em mente ali, não demore em sua decisão. Recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. É urgente invocarmos o nome do Senhor. Neste momento aqui, o pecado da perseguição estava em mente. Submeta-se ao batismo, que é a expressão de fé, ao apelo de salvação, ao nome de Jesus Cristo. Não recue e não fique parado. Não perca tempo da sua vida. Qual será o dia que o Senhor irá recolher você? Não temos essa data. Nós não sabemos. Nós precisamos lavar os nossos pecados. E isso significa uma limpeza profunda, sem deixar manchas. É uma lavagem. O sangue de Cristo nos limpa, nos lava de todo pecado. Para aquele que confessa o Senhor Jesus Cristo e toma essa decisão e não se demora em caminhar, caminhe. É momento de salvação. Toda vez que a palavra é liberada, é para que nós venhamos a crescer, nos manter salvos e que haja salvação. Avaliarmos a nossa vida, entender que é uma limpeza profunda, aonde vai mexer com os nossos paradigmas, aonde vai mudar a nossa estrutura, que vai ser Cristo, vai mudar o nosso prazer. Mas para isso, nós precisamos confiar e desejar mudar. E tomar uma atitude real para que nós não sejamos simplesmente um clube que se reúne em alguns dias. Seja no domingo, seja durante a semana no grupo familiar, seja para os nossos estudos. Não temos tempo para brincadeira no Evangelho. Não temos tempo para piadinhas sem contexto, com contexto ruim. Não temos tempo para isso. Não temos tempo a perder com um chamado tão urgente. Será que esse chamado urgente é só para Paulo ou é um reflexo do chamado de todo aquele que se encontra com o Senhor? Não te demores. E o Senhor Jesus nos pergunta: o que você irá fazer? Deixe Jesus lavar os seus pecados. Seja sério. Nós podemos fazer atividades diferentes na nossa vida, mas devemos ser pessoas decididas. O que nós queremos? Quem nós somos? Fale para o Senhor Jesus. Às vezes nós temos que falar: Senhor, eu não consigo te amar como eu deveria, mas me ajude, ó Deus, porque é isso que eu quero. Me ajude a ter compromisso e tome decisões práticas de entender o movimento de Deus na sua vida, porque Ele sempre irá movimentar para te retirar do pecado. E nós sempre tentaremos em algum momento voltar ao pecado. Resista, fique firme
fique de pé, em nome do Senhor Jesus. Olhe para frente. Muitos têm abandonado a comunhão, abandonado a igreja, por desculpas e às vezes chancelada por nós mesmos, que às vezes estamos ensinando. Por causa de problemas e defeitos na igreja, que muitas vezes pode até ser verdade. Mas Jesus, quando Ele mentiu para você? Quando Jesus decepcionou você? Talvez nas expectativas. Quando nós não pensamos o que implica o chamado de Cristo para a nossa vida, que é a não aceitação das pessoas do que Jesus está fazendo conosco, da mudança de caráter, da mudança de rumo. Nós somos chamados para ser cristãos verdadeiros, para podermos falar: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você consegue falar isso na sua casa, para a sua filha, para o seu filho? Me imite, porque eu imito a Cristo. Venha comigo. Eu outro dia ouvi de liderança: eu não vou me atrever a falar como Paulo. E aquilo bateu na hora. Tem coisa que o Espírito Santo faz assim. Já viu? Parece que está te espetando. Eu pensei, é possível que a gente esteja assim, mas se conformar com isso, não. Nós não podemos nos conformar com a mediocridade de sermos débeis na fé. Nós temos que avançar e pedir: Senhor, essa minha debilidade é real, mas eu sei que o Senhor faz milagres, e eu sei que o Senhor consegue transformar o meu caráter. Eu não vou morrer dessa forma. Eu sei que o Senhor tem poder para salvar, porque é difícil, é impossível. Nem um rico, nem aquele que nós vemos com as maiores bênçãos consegue se salvar. Mas aquilo que é impossível ao homem não é para Deus. Como que eu posso ficar assim? Está tudo bem, eu não posso falar como Paulo, eu tenho vergonha de falar como Paulo, não me atrevo. E o Senhor nos diz que nós devemos ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos, na presença do Senhor. Somos chamados para servir à mesa com Deus. Nós não somos chamados para ficar no canto. Nós somos chamados para entrar na presença de Deus. Todos os cristãos, no seu quarto, na sua casa, no momento de aflição, você pode acessar ao Senhor. E tendo voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Tendo chegado a Jerusalém, procurou, no versículo 26 de Atos 9, diz que ele procurou juntar-se com os discípulos. Esses eventos estão juntos. Um com mais detalhes, né? O outro, logicamente, com menos detalhes. O versículo 17 e 18 acompanha Atos 9, de 26 a 30. Dizendo, no versículo 30, que ele discutia ali, de Atos 9, diz: tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso, que estava havendo discussão, mas ele pregava ousadamente o nome do Senhor. A primeira coisa que Paulo estava naquele momento declarando e falando de uma experiência que ele teve, de uma dificuldade em saber o que fazer. Mas a primeira coisa que eu acho importante aqui é a oração na comunhão do templo, é aonde o cristão deve estar.
é no templo, é a comunhão. A comunhão não pode faltar. Não existe cristãos desigrejados. Existem afastados, desviados. Escolheram ficar perdidos. O templo é onde nós devemos orar. Jesus fala que nós podemos orar em outros lugares, e não é isso que eu estou falando. Porém, não tem visão quem não participa da comunhão do templo. É isso que eu estou falando. Nós podemos orar em qualquer lugar, mas para poder enxergar, nós precisamos participar da comunhão dos santos, aonde a igreja se reúne. E foi nesse momento que Paulo diz ter uma visão. E essa visão diz que era para ele sair logo de Jerusalém, dizendo assim: não receberão o teu testemunho a meu respeito. Quando você compara com Atos 9, você consegue ver como que esses acontecimentos vieram na parte humana, que ele foi colocado para ir para fora de Cesareia e dali foi enviado para Tarso. A mensagem que nós recebemos, às vezes, pode nos tirar de onde nós pensamos ser o melhor local para nós ficarmos. Aquilo que nós desejamos fazer, aquilo que nós achamos, porque ele queria ficar em Jerusalém. Não quer dizer que o ministério dele parou, mas que ele teve uma visão. Em Atos 9 fala da parte terrena dos acontecimentos, e aqui ele está falando o que aconteceu naquele período. Eu estava orando no templo, eu tive uma visão, mas também mostrando que ele estava resistente a sair dali. Resistente a seguir o chamado de Deus. É possível que nós venhamos a ficar em um local que nós não teremos frutos. Talvez a mudança que nós devemos ter é do local. E não esperar ali. Devemos mudar, porque o Senhor está mandando para outro lugar. Mas Paulo, ele contesta: sair daqui de Jerusalém, aonde eu estou pregando ousadamente, que é assim que fala em Atos 9, vou sair daqui como Senhor. Você já contestou o Senhor? É possível. Quantas vezes nós contestamos o Senhor? Quantas vezes nós falamos assim: Deus não é assim? Ou, não vou perdoar. O que aquela pessoa fez comigo? Você sabe o que ela fez comigo? Você sabe o que aconteceu? E ele diz para o Senhor, no versículo 19: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão. Ele tem argumentos. Sair daqui, eles sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Meu currículo é impecável para essa missão. Não tem ninguém melhor do que eu. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. É impossível eles não quererem me ouvir. E o Senhor disse: vai, sai daí, porque eu vou te enviar para outro lugar, que eles aí não irão te ouvir. Nós somos ingênuos. Nós pensamos que nós podemos alguma coisa. Nós podemos imaginar: tem alguém mais capacitado para esse trabalho? Tem alguém que pode fazer isso melhor do que eu? Não tem ninguém. E ele diz: olha, eu fazia isso publicamente, açoitava os cristãos, todos sabiam quem eu era.
o assassinato de Estevão, eles sabem que eu participei. Às vezes nós tentamos fazer da nossa forma, diferente. E é isso que Paulo estava dizendo ali. Que ele estava falando, olha, eu tentei até ficar ensinando aos de Jerusalém. Não é que eu não considere os judeus e a lei e tudo mais. Eu estava querendo ficar ali. Eu estava sendo teimoso. Mas não foi possível estar ali. E por que não foi possível estar ali? Porque o Senhor Jesus não tinha aquela missão para ele. Não foi dada a ele de ficar ali. Tentei fazer tudo diferente, mas não foi possível. E ele fala no final da visão algo muito importante, que é no versículo 21. Ao argumentar com Deus, não é assim? Nós argumentamos os motivos para estarmos fazendo daquela maneira errada, que supostamente para nós vemos como uma melhor estratégia. Nós imaginamos que aquela estratégia vai dar certo, mas não foi a palavra do Senhor. Não vai dar certo. Pode insistir. Serão frutos de palha. Vai tudo pegar fogo. Por quê? Porque não foi ordem do Senhor Jesus. Nós não somos guiados pelo que a Bíblia proíbe. Nós somos guiados pelo que o Senhor nos permite fazer. Como Deus ordena que seja o culto, assim o deve ser. É a nossa baliza. É aonde nós buscamos. Será que Deus proíbe bateria? Não fala sobre isso. Mas tem princípios de utilização. De como fazer. De como tocar. Você pode escandalizar tocando aquilo ali. Se você se parecer com o mundo. Isso aqui é santo. Por quê? São os santos reunidos. E pessoas sendo chamadas a ser santas e separadas do mundo. Não podemos fazer uma paródia do mundo real dentro da igreja. E não podemos fazer do nosso jeito. É o que Deus mandar. Aquilo que pode parecer bom, não é. Por quê? Porque Deus não ordenou. Aonde está o Senhor Jesus? Senhor, o que farei? Foi a pergunta dele, o que devo fazer? E agora ele está falando, Senhor, me deixa fazer assim, porque vai dar certo. Dá certo, dá resultado. E o Senhor Jesus responde para ele no versículo 21. Mas Jesus me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Uma ordem de Deus não muda por causa das nossas objeções. Uma ordem de Deus não muda por causa das objeções do ser humano. Como deve caminhar a igreja e marchar a igreja, é como o Senhor mandou marchar. É como o Senhor mandou seguir, separada, e tem que ser bem distinta do mundo. Separada, onde você vê, não tem impureza. Nós não podemos nos assemelhar com o mundo. Por que não? Porque o mundo vai odiar vocês e vai tentar fazer vocês pararem. Para quê? Para que não se cumpra a minha vontade na sua vida. Mas eu sou maior do que o mundo para lhe dar tudo aquilo que você precisa e que o mundo não pode te dar. Pode te dar todos os tesouros do mundo,
pode encher os seus celeiros, mas ainda assim, tem algo que só Jesus Cristo preenche na nossa vida. E que sem Ele, nós não poderemos avançar. Essa objeção não muda a vontade do Senhor. Então, cuidado por mudar a ordem. Cuidado com a mudança de ordem pela sua insistência. Não foi o Senhor que mudou, mas você que decidiu caminhar diferente. E nós, como pessoas, como servos de Deus, podemos decidir caminhar diferente, porque insistimos. E como coletivo, nós podemos caminhar diferente por causa da nossa insistência. Jesus não muda a sua ordem. Este é o motivo de muitos estarem perdidos. É como se estivesse precisando de um GPS, e você andando num local totalmente desconhecido, você sem GPS, para poder te tirar dali ou te levar ao local que você precisa. Você fica sem rota. É como se estivesse infinitamente recalculando a rota. Antigamente o GPS fazia isso, agora não fala mais, né? Recalculando a rota, procurando. Pode até haver uma certa alegria no nosso caminho, mas ela é circunstancial. Por isso, muitas vezes, nós somos cristãos circunstanciais. Depende para eu estar alegre. Depende do que eu ganhar. Se me der um chocolate, eu vou ficar feliz. Se não der o chocolate, eu não vou ficar feliz. Se eu tiver isso, eu estou feliz. Se eu não tiver, eu não estou feliz. E aonde está a maturidade do cristão? A chama de muitos se apagou. Olharam para trás, abandonaram, estão sem vigor e sem vida. Cantavam para o Senhor no momento, agora cantam num bar ou cantam para multidões. Alguns se tornam artistas famosos, ganham o mundo. Outros conquistaram casa, passeios, diversão, bens materiais, mas estão vazios de Deus. Não há vazio maior do que ficar sem a presença de Deus. Esse vazio que quando nós sentimos, não tem nada que possa preencher, porque é a falta de Jesus. Não há quem não pratica a comunhão que esteja cheio do Espírito Santo. Precisamos caminhar, congregar e assim ter vida. Ainda há chance para aquele que abandonou se ouvir a voz do Senhor. Como é importante nós obedecermos, apesar dos nossos desejos. E Deus usou aqui a igreja para direcionar. Apesar do desejo de Paulo, a igreja o ajudou a enviar para Tarso. Mas não pense que Paulo ficou parado. Ele foi fazer o que o Senhor mandou. Ele era fervoroso e ousado, só estava no lugar errado. A saída de Paulo, que parece ser para a segurança dele, foi providência de Deus, para o evangelho ser levado a todos os homens. E é um ponto importante aqui, delicado, sensível, para nós tentarmos entender, porque nós podemos olhar um acontecimento e falar, foi para a segurança. Paulo teve segurança e qualidade dessa vida que nós pensamos no decorrer do seu chamado? Nós não podemos reduzir o que acontece em nossa vida ao natural. Nada que acontece conosco está fora da vontade de Deus.
O propósito de Deus é maior que todo evento que acontece com a sua igreja e com a sua vida. Mas a obediência não resulta em tranquilidade. Essa é a perspectiva sensível que nós devemos ter. Porque se nós lermos lá em Atos 9, saiu para a segurança. Mas ele tinha um chamado, e era um chamado de aprender o quanto valia sofrer pelo nome de Cristo. Esse é o seu chamado. É o chamado de cada um aqui. O quanto vale nós sermos odiados pelo mundo e sermos amados por Deus, reconhecidos por sermos separados. A obediência não resulta em tranquilidade. Aí diz no versículo 22 que até aqui eles conseguiram ouvir, mas então eles começaram a gritar: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Então ele, contando o testemunho dele, contando para o que ele foi fazer, e ele de fato era isso que ele estava fazendo, não teve tranquilidade. Não deu tempo nem dele se defender sobre aquilo que ele estava sendo acusado, do templo de Trófimo. No capítulo 21, versículo 29, Paulo não teve uma vida segura. É possível, e é isso que você precisa entender, dessa segurança. Mas ele tinha uma vida com propósito divino. Nós somos chamados para ter uma vida não com aquela segurança, como eu no culto passado falei da venda do imóvel, que você vê aquela casa linda, verdes, a família toda em paz. Não estou falando que devemos procurar guerra, não é isso, mas entender que há pressões ao servir a Cristo, e alguns vão sofrer pressões maiores e outros menores, mas não tem uma vida de tranquilidade. É uma vida com um propósito divino. Seguir a Cristo é o mesmo que ter perseguidores. Se ninguém te persegue, você não segue a Cristo. Se ninguém nos persegue, é porque nós não seguimos a Cristo. Não existe uma vida seguindo a Cristo que seja tranquila e sem perseguições, sem objeções, sem tentativa de nos desviar. Quando eu fico vendo alguns pastores em podcasts e coisas parecidas, eles querendo agradar, me dá náuseas. E eu consigo perceber quando Deus diz, nem morno, nem frio, é morno, como se estivesse bebendo uma água morna. Não faz diferença, mas causa náuseas. Imagine você bebendo uma água morna. Tem gente que pode até gostar, mas dá náuseas. E eu fico vendo o que eles falam, ficam com medo de falar do verdadeiro evangelho, para a pessoa achar, você é muito bom. Não, você é diferente dos outros. Para agradar, para ser aceito. Não estou dizendo que devemos não amar as pessoas, porque as pessoas gostam de ir para o outro lado. Devemos ser firmes em quem nós cremos. E as pessoas, os pecados delas serão confrontados. Nós devemos ser confrontadores de pecado, não parceiros do pecado. Confrontadores com a nossa atitude, com a nossa postura, com a nossa fala, com as nossas escolhas. Não existe cristianismo de outra forma. Cuidado em ouvir os que não são salvos. Você acha que ele vai querer que outros sejam salvos? Você acha o que vai acontecer? Ele não quer que as pessoas sejam salvas. Não submeta o Senhor à sua vontade. Quando você sai do discurso combinado, no sentido de que aquilo que Cristo passou para você, quando
essas pessoas ouvem o Senhor, a palavra de Deus, é comum que elas sejam confrontadas. Então seja firme no seu discurso, para poder falar: sejam meus imitadores como sou de Cristo. Saia da corrupção, do suborno, da mentira, não engane, não traiam, se arrependam, peçam perdão. Não sejamos fornicadores, não usem drogas nem bebidas fortes, não sejam caloteiros, não vivam nos prazeres da vida. Obedeçam mesmo sabendo que terá oposição. Esse é o nosso chamado. Nós obedecermos mesmo que nós venhamos saber que o mundo tem oposição. Terão vontade de destruir você, é natural. Eles gritavam, arrojando de si as suas capas. Há potestades que não suportam a salvação ser disponível para todas as pessoas. Querem que nós fiquemos como água morna. No meio, até falo que, não que o chuchu não tenha nutriente, mas parece um chuchu no meio da panela, crente chuchu. Nesse caso, tem que ser Giló, fazer diferença, está ali no meio. Tem crente aqui? Não sei. Faz igual? Absorve, não parece que tem ninguém aqui? No sentido de, que diferença faz essa pessoa? Quem é ele? Ele é crente? Não sei. Eu cansei de ouvir, olha, Alfredo, tivemos aqui um amigo que também era cristão, varão, falava assim, varão como você, que eles usam o linguajar, né? E ele aceitava essas coisas, não sei o quê. Você acha que... Eu falava, não brinca comigo. Não brinca comigo. E se eu tivesse que dar um fora, era na hora. Se você não aceitar ficar comigo, não fale mais comigo. Não quero falar com você. Não se meta aonde eu não permito. Me respeite. Não vão querer falar contigo. Mais um. Para vir demônio ficar do meu lado, vai embora. Entendeu? Por que eu quero isso? Ah, mas nós não temos que fazer. Temos, mas temos que ser respeitados, zelosos, sabendo que aquela pessoa está ali para de fato você fazer a diferença. Amar não é compartilhar pecado. Amar é você estar disponível, estar sempre ali, mas percebendo que não tem respeito, você vai ficar ali, você quer o quê? Acha que vai acontecer o quê? Eu ouvi às vezes, Alfredo, você tem que relaxar mais, não sei o quê. Aí eu falava, por quê? Encarava. Por que eu tenho que relaxar mais? Por que você está falando isso? Não tem que relaxar não. Você não tem que falar sobre isso. Não fala sobre isso, fica tudo tranquilo. Você está querendo que eu pratique as coisas que você pratica? Por que eu tenho que te ouvir? Eu não quero te ouvir. Já teve um momento que eu tive que falar assim, você lê a Bíblia? Você é meu pastor? Eu não sei o quê. Eu falava assim, então não tem nada para te ouvir não. A sua opinião sobre a Bíblia, sobre qualquer coisa, para mim vai ser inútil, você nem lê. O que eu quero saber o que você conhece daquilo que você não leu? Até não faz sentido, né? Você está querendo me explicar uma coisa que você nem se dedica? Como? Então assim, ficava nisso, depois parava, era uma vez só. E olha, são meus amigos até hoje. Ficam no trabalho, são meus amigos, mas pararam. Foi uma vez só, é uma vez só. Por quê? Se coloca limite. Filho, tem limite aqui. Não quero isso. Então é possível que nós até tenhamos desejos, mas nós precisamos nos submeter ao Senhor. O próprio Senhor é perseguido. As ameaças eram contra o Senhor também. Jesus, quando foi perseguido, ele falou, olha, vocês não recordam que aconteceu isso, outros foram salvos e o de Jerusalém não? Mostrando o quê? Que importa obedecer ao Senhor. Aquele chamado de Paulo diante dos gentios era um chamado para
converter os gentios e não para ser convertido pelos gentios. Isso é importante. Ele não participava. Ao mesmo tempo, caminhando aqui para as considerações finais, esse comandante, ele não estava entendendo nada que estava acontecendo. No versículo 24, ele ordena, né, que o Paulo fosse recolhido e que se batesse nele com algo, tinha osso na ponta, até ferros, era um dos piores castigos, considerado até por alguns o pior castigo que tinha naquela época, para poder falar. Só que, preste atenção como que o mundo, por não saber, costuma ir contra aquele que está ali para ajudá-lo. Porque, na verdade, eu tenho boas novas para você, comandante. Porque eu fui enviado de Israel, porque agora o chamado é para todas as nações, para que você saiba da salvação. O chamado favorecia a ele. E ele não estava entendendo nada naquela confusão e queria bater. Quem castigaria aquele que quer te ajudar? Você castigaria? Não, se você soubesse, né? Mas muitas vezes nós castigamos aquele que quer nos ajudar. Por quê? Porque é difícil nós ouvirmos a palavra de Deus. Ela vai em confronto contra os nossos desejos. Ela vai em confronto contra aquilo que nós queremos fazer. Então é muito fácil. Porque quando nós estamos numa onda, tudo vai desse jeito. Aí vem alguém e fala assim: bom, mas a Bíblia diz que isso aí está errado. Isso aí não está correto, não. Nós vamos querer justificar. Ele, de repente, provavelmente não entendia hebraico, muito menos os acontecimentos que tinham ali, e por nós não entendermos, nós muitas vezes humilhamos aquele que vem trazer a mensagem de salvação, que era esse o chamado dele, levar mensagem de salvação. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Esse aqui é um dos pontos importantes. Seja sábio e não abra mão dos seus direitos. Nós temos direitos, não é errado pedir justiça, não é errado nós cobrarmos da autoridade a lei, o nosso o direito de poder pregar o evangelho. Como estão falando agora que tudo é intolerância religiosa, não podemos falar que só Jesus Cristo salva. Está caminhando para isso. Só não vê quem não quer. Porque quando eu falo que são demônios nas outras religiões, intolerância com os mais fracos. Nós podemos reivindicar o nosso direito a culto, nosso direito à liberdade de expressão. É lícito nós lançarmos as mãos de ferramentas que o Senhor disponibiliza para nós. Paulo, ele requeriu aquilo. Vocês podem me bater, eu sou cidadão romano. E para surpresa desse comandante, que eles já ficaram assustados, foi indagá-lo: olha, você é cidadão romano? Porque tinha pena de morte por causa daquilo ali. Pena de morte, sim. Aí ele disse: olha, me custou muito isso. Aí Paulo diz: eu sou de nascença. Porque poderia ser adquirido até por suborno naquela época, por um escravo que pagava a sua soltura, sua independência. Poderia ser por aquele que prestava serviços, ganhava a cidadania romana. Ou seja, custou muito. Não sei se foram muitos serviços, ou dinheiro, ou suborno. Alguns vão na linha de que foi suborno. Mas ele diz o seguinte: custou muito para ele. Aí Paulo: eu sou de nascença. Aí eles temem, lançou mão dos recursos. Tranquilidade veio. O que vocês acham? Mesmo não podendo fazer nada, ainda havia pressão. No versículo 30, no dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e, mandando trazer Paulo, apresentou perante eles. A nossa cidadania não é garantia de tranquilidade, por isso nós devemos
é reivindicar, e é lícito isso. Não é misturar religião com política. Misturar religião com política é quando você adere a um partido político ou coisa parecida. Mas reivindicar direitos para poder ter liberdade de pregar o evangelho, só abre mão dos direitos quem é bobo. Eu recebi uma mensagem de algo que está acontecendo, não vou entrar em detalhes, mas a pessoa falou assim: não, você não pode usar, não pode fazer. Aí eu pensei assim: podem falar o que quiser e eu tenho que ficar quieto. Eu falei: não, eu vou falar. Falei o que eu deveria falar, o que eu entendo que deveria falar, e disse: não vou parar de falar. Nem precisei falar isso, mas eu disse para mim mesmo e diante de Deus: só se o Senhor me disser, fique quieto. Porque eu não tenho uma ordem para não falar, a minha ordem é para falar. A minha ordem do Senhor é para eu pregar. E a nossa cidadania não é suficiente para nos deixar pregar. Você precisará resistir. A perseverança garantirá a sua esperança. Apesar da hostilidade, eu desafio cada um aqui, apesar da hostilidade, permaneça fiel. Eu vou pedir para ficarmos de pé e vou ler alguns últimos versículos para nós finalizarmos. Em tudo somos atribulados. Já fiquem em oração ao Senhor, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Seja assim com o mundo. Nós cremos e é por isso que nós falamos. É por isso que eu estou aqui, porque eu fui trazido por Deus e eu fui enviado por Deus, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus, o desígnio e o efeito que tem as aflições em nós. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Seja fiel ao chamado de Deus, mesmo em face à oposição e dificuldade. A sua missão é compartilhar esse evangelho com todos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, todas as coisas. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a palavra do Senhor. Mantenha-se firme e caminhe com o Senhor. O Senhor tem um chamado para cada um de nós. Ele tem te chamado a fazer discípulos. E essas são as implicações daqueles que seguem a Cristo. Há oposição, mas Cristo está contigo até a consumação dos séculos. Se ache só
usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, Deus, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Sim, Senhor. Enche-me e usa-me. Sim, Senhor, sonda os nossos corações nessa manhã. Vê, ó Deus, se há em nós algum caminho mau. Transforma-nos, Senhor, quebranta-nos. Nos faz, ó Deus, trilhar em direção ao Senhor. Que nessa manhã possamos entender que a nossa identidade está no Senhor. Somos cidadãos dos céus e precisamos que a nossa identidade seja reconhecida. Que não hajam conflitos interiores em nós, necessidades em nós de fazer, ó Deus, aquilo que o mundo quer. Nem a necessidade em nossos corações de sermos aceitos por esse mundo, mas que possamos firmar os nossos passos no Senhor, que possamos entender para o que fomos chamados, que possamos testemunhar aonde nós estivermos a razão da nossa fé. Que os dardos inflamados que vierem, os testes que vierem, as ciladas que o inimigo tentar colocar à nossa frente, que o Senhor nos dê olhos de águia, visão do alto,
para que o Teu Espírito Santo habite em nós com propriedade, com integridade, para que essas filosofias mundanas, esses comportamentos mundanos não façam parte do nosso viver. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude. Precisamos desejar todos os dias sermos santos. Precisamos desejar todos os dias ser praticantes da Tua palavra. Que o nosso caminhar, que o nosso pensar, que o nosso agir reflita a Tua presença em nós, Pai. Que não sejamos pessoas que se denominam cristãos, mas que não fazem conforme o Senhor nos ensina. Que não sejamos pedras de tropeço, mas que o Teu nome seja engrandecido através das nossas vidas. Que não sejamos, ó Deus, aquelas pessoas, aqueles crentes chuchu, que está no mundo, se comporta como o mundo, que pega o gostinho do mundo. Mas que em qualquer lugar que o Senhor nos colocar, façamos a diferença, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja atuando em nós em todo o tempo, Pai. Que funcione como uma parabólica, que detecte os sinais, Senhor. Que o pecado não faça parte da nossa vida. Que venhamos, ó Deus, estar na Tua presença com seriedade, com responsabilidade, com quebrantamento, com vida de adoração, vida de retidão, de arrependimento. Santifica, Senhor, a Tua igreja. Precisamos, Senhor, de Ti. Saímos daqui, Senhor, nesse lugar, nessa manhã, recebendo do Teu recado nessa manhã, ouvindo a Tua voz, Senhor, e que possamos continuar refletindo sobre a responsabilidade de estarmos nesse mundo. Somos, ó Deus, embaixadores do céu. Esse mundo não nos atrai. Estamos, Senhor, buscando o caminho do Senhor. E a promessa é o céu. Queremos ansiar isso em todo tempo, Senhor. E isso requer de nós abrirmos mão das coisas deste mundo. Então, Senhor, nessa manhã, sonda os corações. Visita cada um aqui. O Senhor conhece de forma muito específica a necessidade do Teu povo, Pai. Então visita. Leva, ó Deus, a Tua igreja em paz e segurança. E que à noite possamos estar aqui para juntos, mais uma vez, celebrarmos o Teu nome. Te damos graças por tudo, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Vão em paz. Eu poderia estar em qualquer outro